25. Devotário da Misericórdia. Devaneio não foi lá muito útil e misericórdia me preocupa. Acho que Valentia é sensata e sugiro que você a aborde de novo. De acordo com ela, faz muito tempo desde a última vez que vocês conversaram. Sinto muito, Luminobre, disse a fervorosa ao caminhar pela sala, catando almofadas do chão e empilhando-as nos braços. Eu conheço o homem que está procurando, mas ele não está mais aqui. Vocês deram alta para ele? Perguntou Caladinho, caminhando ao lado dela. Não, Luminobre, não exatamente. Ela estendeu a pilha de almofadas, claramente esperando que ele a segurasse enquanto ela ia até a próxima fileira e começava a catar-as dali. Caladinha seguiu, equilibrando a pilha de almofadas. Ele e Taft ainda estavam tentando rastrear o tio perdido da refugiada. O nome dele era Noril, e o pai de Caladinho se lembrava do homem. Não era nenhuma surpresa, considerando a habilidade quase sobre-humana de Lirim para se recordar de pessoas e rostos. Noril, que perdera um braço em algum momento, chegara lá a Petra no mesmo dia que Caladinho e a nave voadora. Noril havia exibido sinais de choque profundo, então Lirim lhe prestara cuidados extras, certificando-se de que o homem estivesse na aeronave para o voo até o retiro. Depois que a nave chegou, as coisas ficaram caóticas. Assoberbado pelo número de refugiados doentes, Lirim havia enviado a Noril para os fervorosos. E no momento era entre eles que Caladinho e Teft estavam procurando naquele dia. Era estranho ter que passar tanto tempo procurando um único homem, quando havia tantos pacientes para cuidar. Ir até ali não se mostrara uma triagem particularmente efetiva. Infelizmente, aquela era a parte de ser cirurgião que Caladinho nunca havia dominado. Desistir de um paciente para salvar dois outros? Claro, era um ótimo princípio, mas a prática doía. Caladinho caminhou junto à fervorosa enquanto Taft permaneceu recostado contra a parede perto da entrada da sala, que estava vazia, embora fosse óbvio que ocorrera algum tipo de treinamento ou aula ali, a julgar pelas fileiras de almofadas. Se vocês não deixaram Noril partir, o que aconteceu com ele? Nós o transferimos, explicou a fervorosa, que estava segurando tantas almofadas que ele não conseguia vê-la. Meu devotário cuida de doenças físicas. Nós ajudamos a reabilitar aqueles que perderam membros, visão ou audição em batalha. Eles só tinham braços, sim, mas suas feridas eram mais profundas. Havia 3 almofadas no chão, e quando ela tentou se curvar para pegá-las, a pilha oscilou. Caladinho estendeu uma das mãos, depois a outra. Você não vai conseguir carregar todas. Deixe-me, começou a mulher. Mas perdeu o fio da meada quando viu o que Caladinho havia feito. A pilha que ele estava segurando, no momento projetado um pouco para cima, permaneceu flutuando no ar ao lado dele. Ah, disse ela. Então o inspecionou mais de perto. Ah, você é o luminobre filho da tempestade? Caladinho empurrou a pilha flutuante para que fosse preguiçosamente até a parede distante, onde havia outras almofadas não utilizadas empilhadas. Então pegou a pilha das mãos da mulher. A fervorosa agarrou as últimas 3, corando-a ao acompanhá-la até a parede. Eu não tinha ideia de quem o senhor era. Sinto muito, Radiante. Está tudo bem. Não se preocupe com isso, por favor. Como se ser um olhos claros já não fosse ruim o bastante. Bem, nós não conseguimos ajudar o homem que o senhor está procurando, informou ela. Nós tentamos mantê-lo aqui, afinal, sabíamos que ele não estava bem, mas. Não estava bem? Ah, não. Na última semana, nós o pegamos tentando se enforcar. O cirurgião que o enviou para cá nos avisou para vigiá-lo e, felizmente, nós o salvamos. Então o enviamos para o devotário da misericórdia. Eles cuidam daqueles que
Tem problemas com a mente. Vocês sabiam que ele podia ser um perigo para si mesmo e não enviaram para lá imediatamente? Disse Taft, aproximando-se. Nós. Não, não enviamos, admitiu ela. Irresponsáveis, acusou Taft. Meu pai sabia e o enviou para cá primeiro, recordou Caladinho. Tenho certeza de que os fervorosos fizeram tudo o que podiam. Vá ao nível 4, Luminobre. Bem perto do centro, ao longo da viga norte do Principado de Aladar, instruiu ela. Ele pousou a última das almofadas e assentiu para Taft. Então os dois começaram a caminhada. Em um retiro, era necessário fazer uma caminhada para qualquer coisa, especialmente nos pisos inferiores. Shallan sempre soubera se localizar apenas pelas camadas nas paredes, que ondulavam em linhas coloridas, uma vez que diferentes camadas de rocha haviam sido cortadas para criar o túnel. Kaladin se considerava bom com direções, mas precisava se orientar pelas linhas pintadas no chão para chegar a qualquer lugar. Ainda não acredito no quanto deste lugar não foi explorado, comentou Taft. Suspeito de que, a esta altura, a maior parte já foi explorada, disse Kaladin. As equipes da Luminosa Navani mapearam todos os níveis inferiores e fizeram patrulhas de reconhecimento por todos os níveis superiores. Patrulhas, sim, retrucou Taft, espiando um corredor escuro. Mas explorações? É possível andar por uma floresta todos os dias sem perceber nenhuma das 100 coisas lá dentro vigiando você. Ao adentrarem o centro da torre, viram cada vez menos pessoas. As áreas iluminadas, com fileiras de lanternas de luz das tempestades bem trancadas e presas nas paredes, foram ficando para trás e eles precisaram segurar esferas para iluminar o caminho. Havia algo de sinistro nas seções internas da torre. A maioria das pessoas morava e trabalhava nas extremidades. Nas únicas ocasiões em que se dirigiram ao centro, era para visitar o átrio ou os mercados do primeiro andar. Kaladin já havia notado pessoas dando longas voltas pela borda, por um dos corredores iluminados, em vez de cortar caminho pelo centro mais escuro. Raios! Ele mesmo percebera que fazia a mesma coisa. Ainda havia espaço na extremidade do quinto e do sexto piso, então por que aquele monastério havia sido escolhido uma seção tão interna? Ficou feliz quando finalmente chegaram a uma parte do caminho que contava com lanternas permanentes. Os sinais pintados à tinta no chão apontavam que estavam se aproximando do Principado de Aladar. Uma virada e uma grande intersecção à direita, com glifos no piso, os conduziu ao monastério, marcado por uma grande porta de madeira bloqueando o caminho adiante, pintada por um par de glifos na forma de uma espada vore, que indicavam um edifício religioso. Edifício era, claro, um exagero. Em geral, para um complexo pequeno como aquele, as pessoas encontravam uma área com um agrupamento de salas e corredores de tamanhos variados e os dividiam com algumas portas em pontos-chave de entrada. Alguém estava monitorando a porta, pois esta se abriu assim que os dois se aproximaram, revelando um fervoroso mais jovem. Luminobre, disse o fervoroso, curvando-se. Então semicerrou os olhos para Taft, tentando distinguir a cor dos olhos dele. O rapaz se curvou de novo. Luminobre. Taft resmungou. Naqueles dias, depois de serem radiantes por tanto tempo, seus olhos mal escureciam mais. Ele jamais deixava de reclamar de serem olhos claros. Ao contrário de Kaladin, que já havia superado a questão havia muito tempo. Se vieram contratar orações ou queimar glifos amuletos, eu indicaria o devotário de Kelek um pouco mais adiante, disse o fervoroso, limpando um par de óculos e estreitando os olhos para Kaladin. Não recebemos solicitações de orações aqui. Perdão, disse Kaladin, mas não queremos orações. Vocês receberam recentemente um paciente que não tem um braço.
A família está procurando por ele e estamos ajudando a rastreá-lo. Não posso revelar informações de pacientes, disse o rapaz em um tom entediado, recolocando os óculos. Então praguejou baixinho e os tirou de novo, esfregando-o na camisa, na tentativa de remover uma sujeirinha que aparentemente deixara passar. Preciso da autorização de pelo menos um grão-senhor do terceiro dan. Caso contrário, fale com a irmã Yara para solicitar uma visita normal. Tem um formulário que sua esposa terá de preencher. Taft olhou para Caladin. Faça você, pediu Caladin. Se o está em seu voo matinal, vai brigar comigo se eu a chamar de volta cedo. Taft suspirou e estendeu as mãos, fazendo parecer uma lança fractal prateada. A luz da tempestade das 3 lanternas mais próximas se apagou, fluindo para ele, fazendo seus olhos brilharem. Uma névoa luminosa começou a se elevar de sua pele. Até mesmo a barba pareceu brilhar e as roupas, antes tão prosaicas, tremularam enquanto ele se ergueu cerca de 30 centímetros no ar. O fervoroso parou de polir os óculos e estreitou os olhos para Taft, como se houvesse esquecido o que estava segurando. Ah, luminobre radiante, disse ele. Então se curvou reverentemente primeiro para Taft, depois para Caladin, embora não parecesse reconhecê-lo. Luminobre radiante, vou atender sua solicitação. Caladin não ligava muito para a reverência que as pessoas demonstravam para com eles. Gente que antes cuspia depois de ouvir alguém falar dos radiantes perdidos, havia mudado de ideia rapidamente quando seu grão-príncipe e sua rainha se tornaram radiantes. Isso fazia com que Caladin se perguntasse quão depressa essas pessoas poderiam se voltar contra eles se a reverência subitamente saísse de moda. Esse é um trecho interessante. Dito isso, havia, sim, vantagens. Particularmente com os fervorosos, que não demoraram a apontar que o volinismo sempre estivera intimamente alinhado aos cavaleiros radiantes. O jovem fervoroso ali os deixou entrar, enfiando os óculos no bolso do peito da túnica, distraído, e os conduziu até uma sala de registros, repleta de pilhas de livros razão e papéis, onde pediu a um dos fervorosos lá dentro que vigiasse a porta, enquanto ele atendia seus estimados visitantes. Seu tom não estava muito entusiasmado, mas ele não parecia mesmo ser do tipo empolgado. Um braço só, disse o fervoroso, procurando em um livro de registro perto da porta. O nome é Noril. Não parece que ele teria qualquer motivo para usar um nome falso, disse Taft. Aquilo, meu nobre, disse o fervoroso, inclinando-se mais para perto e apontando para uma página. Ele bateu de leve nos bolsos inferiores da túnica, como se estivesse procurando os óculos. Mas ele nos disse que não tinha parentes vivos. Talvez seja uma pessoa diferente. Ah, e ele está sob vigilância por tentativa de suicídio, Luminobres. Uma tentativa mal sucedida. Um homem profundamente perturbado. Leve-nos até ele, disse Caladinho. O fervoroso finalmente achou os óculos, mas começou a limpá-los novamente. Ele os conduziu para fora da sala de registros e pelo corredor sombrio, iluminado por lanternas não muito abundantes. Caladinho seguiu, levantando uma esfera para iluminar melhor o caminho. Como se já não fosse ruim o bastante estar aprisionado no centro da torre, longe da luz e do vento, também precisavam deixar o lugar tão escuro. Não pôde deixar de lembrar dos seus dias na prisão, depois da vez que ajudara a Adolin na arena. Caladinho havia sido preso dezenas de vezes, mas aquela fora a pior. Sentado ali, remoendo, fervendo, apodrecendo, sentindo que os ventos e o céu aberto haviam sido roubados dele. Tempos sombrios, tempos que preferia não recordar. Passaram por portas e mais portas, todas marcadas por um glifo numérico. Ele viu alguns esprenos de melancolia por ali. As portas possuíam janelinhas, mas Caladinho imaginou que as celas escuras além estivessem vazias, pelo menos até ouvir murmúrios vindos de uma delas.
Então parou e levantou a esfera, olhando para dentro. Havia uma mulher sentada na cela vazia, de costas para a parede, balançando-se para frente e para trás enquanto murmurava algo ininteligível. Quantos desses quartos estão ocupados? Perguntou caladinho. A maioria, respondeu fervoroso. Para ser honesto, estamos com pouco pessoal, nobre. Recebemos pacientes da maioria dos principados quando nos consolidamos aqui. Se o senhor puder trazer o assunto à baila com a rainha. Vocês os trancam aqui? No escuro? Interpelou Taft. Muitos dos que têm deficiência mental reagem mal ao excesso de estímulo. Nós nos esforçamos muito para providenciar lugares calmos e silenciosos para que possam viver, livres de luzes fortes, explicou o rapaz. Como vocês sabem? Indagou Caladinho, seguindo fervoroso a passos largos. A terapia é prescrita por alguns dos melhores pensadores no fervor. Mas como vocês sabem, algum deles melhora? Vocês já tentaram múltiplas teorias e as compararam? Já testaram curas ou remédios diferentes em diferentes populações de pacientes? Não há cura para doenças mentais, Luminobre. Nem mesmo os dançarinos de precipícios podem fazer qualquer coisa por eles, a menos que seu estado esteja relacionado a um trauma cerebral recente. O fervoroso parou ao lado de uma porta específica marcada com o glifo para 29. Com o devido respeito, Luminobre, o senhor devia deixar questões médicas para aqueles treinados para lidar com elas. Ele bateu a porta com os nós dos dedos. Ele está aqui. Abra a porta, ordenou Caladinho. Luminobre, ele pode ser perigoso. Ele já atacou alguém? Feriu alguém além de si mesmo? Questionou Caladinho. Não, mas os insanos podem ser imprevisíveis. Vocês podem se machucar. Rapaz, você pode nos espetar com 100 espadas e só reclamaríamos que nossos trajes foram arruinados. Abra essa porta tormentosa, ordenou Taft. Tudo bem. Ele tateou o bolso e tirou os óculos, então procurou no outro até que achou um molho de chaves. O rapaz segurou perto do nariz e selecionou uma das chaves para ver os glifos gravados nela. Depois, finalmente destrancou a porta. Caladinho se aproximou, seu bronze de safira revelando uma figura que jazia encolhida no chão junto à parede. Havia um pouco de palha para servir de leito na outra extremidade da cela, mas o homem não a estava usando. Não podemos prover lençóis ou cobertores, explicou o fervoroso espiando lá dentro. Ele pode tentar se enforcar. Noreu, chamou Caladinho, hesitante. Noreu, você está acordado? O homem permaneceu em silêncio, embora se mexesse. Caladinho se aproximou, notando a manga costurada. O homem havia perdido o braço esquerdo inteiro. Apesar de tudo, a sala não cheirava tão mal, então pelo menos os fervorosos o mantinham limpo. A roupa consistia em uma calça curta e uma camisa fina. Noreu, chamou Caladinho ajoelhando-se. Sua sobrinha, Cressa, está procurando por você. Você não está sozinho. Tem uma família. Diga a ela que estou morto. Por favor, sussurrou ele. Ela está preocupada com você, insistiu Caladinho. O homem grunhiu, ainda deitado no chão e voltado para a parede. Raios. Eu sei como é isso, pensou Caladinho. Já estive assim. Ele olhou ao redor da câmara silenciosa, sem luz solar ou vento. Estava tudo muito, muito errado. Consegue se levantar? Não vou forçá-lo a falar com ela. Só quero levá-lo para outro lugar, disse Caladinho. Noreu não respondeu. Caladinho chegou mais perto. Eu sei como você se sente. Sombrio, como se nunca tivesse existido luz no mundo. Como se tudo em você fosse um vazio e você quisesse apenas sentir alguma coisa. Qualquer coisa. A dor pelo menos seria um sinal de que está vivo. Mas você não sente nada. E pergunta a si mesmo:
Como é possível que uma pessoa respire, mas esteja morta? Noril virou a cabeça, olhando para Caladim e encarando-o com olhos vermelhos de falta de sono. Ele tinha uma barba áspera e descuidada. Venha comigo e fale, pediu Caladim. Isso é tudo que precisa fazer. Depois, se quiser que eu diga à sua sobrinha que está morto, eu direi. Você pode voltar para cá e apodrecer. Mas, se não vier agora, vou continuar perturbando. Eu sou bom nisso. Acredite em mim. Aprendi com os melhores. Caladinho se levantou e estendeu a mão. Noril a tomou e deixou que Caladinho puxasse até ficar de pé. Eles caminharam rumo à porta. O que é isso? Protestou fervoroso. Vocês não podem levá-lo. Ele está sob nossos cuidados. Temos que cuidar de. Ele parou de falar quando Caladinho fulminou com um olhar. Raios. Qualquer um se tornaria suicida se ficasse ali por muito tempo. Rapaz, disse Teft, puxando o fervoroso gentilmente para fora do caminho. Eu não confrontaria o luminobre filho da tempestade neste momento. Não se quiser manter todos os seus membros presos ao resto do corpo. Caladinho conduziu Noril para fora do monastério e para a extremidade da torre. Teft se juntou a ele e o fervoroso. Caladinho não havia perguntado seu nome, o seguiu. Ele não saiu correndo atrás de ajuda, felizmente, mas era óbvio que não estava disposto a deixar que simplesmente fosse embora com o paciente. Noril caminhava em silêncio e Caladinho deu um tempo para que ele assimilasse a ideia de estar fora da cela. Pelo bafo de Kelek, murmurou Teft para Caladinho. Eu fui ríspido demais com aquela dona fervorosa. Dei um sermão nela por ficar com Noril em vez de enviá-lo para os especialistas. Mas se era aquilo que os especialistas iam fazer, entendo por que ela hesitou. Caladinho concordou. Logo depois, Sil se aproximou voando pelo corredor. Aí está você, disse ela. Os de honra podem sentir onde estão seus cavaleiros, apontou Caladinho. Então não precisa fingir que está surpresa por me encontrar. Sil revirou exageradamente os olhos e ele podia jurar que ela havia aumentado o tamanho deles para maior ênfase. O que estamos fazendo? Disse ela, pousando no ombro dele e sentando-se recatadamente com as pernas cruzadas e as mãos sobre os joelhos. Na verdade, não me importo. Preciso contar uma coisa a você. Os cães Machado de Aladar tiveram filhotinhos. Eu não fazia ideia do quanto precisava ver filhotinhos, até que passei voando por eles hoje de manhã. Eles são as coisinhas mais nojentas do planeta, Caladinho. De algum jeito, são tão nojentos que são fofos. Tão fofos que eu poderia ter morrido. Só que não posso, porque sou um fragmento eterno do próprio Deus, e nós temos certos padrões diferentes a esse tipo de coisa. Bem, estou feliz que você esteja se sentindo melhor. Eu também. Seu apontou para Noril. Estou vendo que você o encontrou. Vai levá-lo até a sombria? Ainda não, disse Caladinho. Ele conduziu Noril por um corredor largo onde as pessoas fluíam nas duas direções. Depois disso, finalmente chegaram a uma sacada maior e comunitária como aquela próxima à clínica. Noril parou no arco, os olhos lacrimejando ao observar o céu. Teft o pegou pelo braço e o conduziu um pouco mais adiante, até onde havia algumas cadeiras ao lado do parapeito, voltadas para as montanhas. Caladinho foi até o parapeito e não disse nada, de início. Até que Noril finalmente falou. Ela está bem? Minha sobrinha? Ela está preocupada com você, respondeu Caladinho, voltando-se e ocupando um dos bancos. Meu pai, o cirurgião que você conheceu em Narpetra, disse que você passou por tempos difíceis antes de encontrá-lo. O homem assentiu, o olhar vazio. Impotente diante da situação, Lirin contara que Noril havia perdido a família de maneira brutal. Para alguns de nós, as coisas vão se acumulando pouco a pouco, disse Caladinho. Até que percebemos que estamos nos afogando.
Achei que se eu estivesse mal, mas suponho que não me colocaria no seu lugar. Ser atingido por tudo de uma vez desse jeito. Noril deu de ombros. Pesadelos? Indagou Taft. É, não consigo me lembrar dos detalhes. Talvez seja a misericórdia do Todo-Poderoso. Noril respirou fundo, inclinando a cabeça para trás para ver o céu. Eu não mereço misericórdia. Não mereço nada. Você só quer deixar de existir, disse Caladinho. Não quer realmente se matar, não na maioria dos dias, mas acha que seria muito conveniente se não estivesse mais por perto. Seria melhor para todos não ter que lidar comigo, declarou Noril. Sil pousou novamente no ombro de Caladinho e se inclinou para a frente, contemplando Noril com uma expressão de concentração. Não seria não, sabia? Retrucou Caladinho. Melhor para todos se você desaparecesse, digo. Sua sobrinha ama você. Seu retorno vai tornar a vida dela melhor. Não consigo sentir isso, respondeu Noril. Eu sei. É por isso que preciso de alguém para dizer isso a você. Precisa conversar com alguém quando a escuridão estiver densa, Noril. Alguém que o lembre de que o mundo nem sempre foi desse jeito, que nem sempre vai ser assim. Como você sabe disso? Já senti isso. Sinto na maioria dos dias. Noril se voltou para Taft. Um homem não pode ficar se odiando pelo que fez ou não fez, disse Taft. Eu me odiava. Ainda tento, às vezes, mas fico lembrando a mim mesmo de que esse é o caminho fácil. Não é o que eles iam querer para mim, sabe? Sei, concordou Noril, recostando-se. Ainda tinha aquela expressão assombrada nos olhos, mas pelo menos parecia estar respirando mais profundamente. Obrigado por me tirarem daquele lugar e conversarem comigo. Caladinho olhou para o fervoroso, que aguardava a certa distância. Taft manteve Noril falando, não sobre coisas importantes, apenas da sua cidade natal. Aparentemente, ele havia perdido o braço anos antes em um evento diferente daquele em que perdera a família. Quanto mais ele falava, melhor parecia se sentir. Não curado, mas melhor. Caladinho se levantou e se aproximou do fervoroso, que havia se acomodado em um banco de pedra na sacada. O rapaz havia colocado os óculos e estava olhando fixamente para Noril. Ele está falando. Nós não conseguimos tirar mais do que um grunhido dele, observou o homem. Não é nenhuma surpresa, disse Caladinho. Quando uma pessoa está se sentindo como ele, é difícil ter vontade de fazer qualquer coisa, até mesmo falar. Raios. Quando eu estou mal, penso que quero qualquer coisa, menos alguém para conversar. Mas estou errado. Embora não se possa forçar, ter alguém com quem conversar geralmente ajuda. Você deveria deixá-lo se reunir com os outros que se sentem como ele. Isso não está no livro de tratamentos. Nele diz que devemos manter lunáticos separados. Reuniões podem levá-los a se alimentar da melancolia um dos outros. É uma possibilidade. Mas você sabe com certeza? Já tentou? Não, respondeu o fervoroso. Parecendo envergonhado, ele desviou o olhar. Eu sei que está bravo conosco, Luminobre, mas fazemos o que podemos. A maioria das pessoas quer ignorar gente como ele. Empurram tudo para os fervorosos. O senhor pode achar que somos cruéis, mas somos os únicos que se importam, que tentam. Não acho que vocês sejam cruéis, só que estão abordando o problema da maneira errada. Na cirurgia, sabemos que um homem em estado de choque deve ser reposicionado para que seus pés fiquem para cima e a cabeça para baixo. Mas alguém que tem uma ferida nas costas ou pescoço nunca deve ser movido, pelo menos até determinarmos a extensão do dano. Diferentes enfermidades, diferentes feridas,
podem exigir tratamentos muito diversos. Diga-me, que tratamentos vocês dão a uma pessoa com melancolia? Nós, o fervoroso engoliu em seco. Nós a mantemos longe de qualquer coisa que possa irritá-la ou perturbá-la. Mantemos todos limpos e os deixamos em paz. E alguém com tendências agressivas? O mesmo, admitiu o fervoroso. Choque de batalha? Alucinações? O senhor já sabe a resposta, Luminobre. Alguém precisa tratar melhor essas pessoas, disse Caladinho. Alguém precisa falar com elas, tentar tratamentos diferentes, ver o que eles acham que funciona, o que realmente ajuda. Raios. Ele soava como o pai. Precisamos estudar suas respostas, usar uma abordagem empírica ao tratamento, em vez de simplesmente partir do princípio de que alguém que sofreu trauma mental está permanentemente arruinado. Tudo isso parece ótimo, Luminobre, mas entende como vai ser difícil mudar a cabeça dos chefes fervorosos? O senhor percebe quanto dinheiro e tempo vão custar para fazer o que está sugerindo? Não temos recursos para isso. Ele olhou para Noril, que havia inclinado a cabeça para trás, com os olhos fechados, sentindo a luz do sol na pele. Sil havia pousado na cadeira ao lado e estava estudando, como alguém faria com uma pintura grandiosa. Caladinho sentiu algo se movendo dentro dele. Tivera receio que trabalhar com seu pai não fosse de fato satisfatório. Temera não conseguir proteger as pessoas como seus votos o levavam a fazer. Que isso fosse fazer dele um cirurgião pior. Mas se havia uma coisa que ele compreendia, mas que a maioria dos fervorosos e dos cirurgiões, até mesmo seu pai, não entendia, era aquilo. Deixe esse homem aos meus cuidados. E avise seus superiores que voltarei para pegar os outros. Os fervorosos podem reclamar até com a própria luminosa Navani se quiserem. Eles vão receber dela a mesma resposta que estou dando a você agora. Nós vamos tentar uma nova abordagem.